que eu tava me matando, entendeu, Rafa? Imagina. Eu tava me matando, a minha mente já tava muito pesada. E aí, em 2014, eu estive de frente com a morte. Que o produto que eu tinha aplicado já fazia 5 anos, ele começou a rejeitar. Essa história foi foda. E ali... O que era o produto? Era o hidrogel. Eu tinha aplicado Hidrogel, muitos. exatamente. Eu não me lembro exatamente a quantidade, mas vamos por assim, a Anvisa liberava 80, eu botei 500, sabe? E era um produto que fazia o que no teu corpo? Ele dava volume. Volume. Porque eu queria ser gostosona. Aí eu tomei anabolizante muito tempo, só que deu muito efeito colateral. Ficar com a voz grossa, muito pelo. E aí tu parava de treinar, tu murchava. E enchia de espinha. Eu dizia, eu quero alguma coisa rápida que fique. Aí eu apliquei o tal do hidrogel, que na época era, nossa, maravilhoso, vai absorver em 2 anos. E eu disse, é isso que eu quero. Eu paguei caríssimo para colocar. E depois de 1 ano, mais ou menos, surgiu o tal do PMMA, que é a bioplastia, que não sai. Eu disse, então, se não sai, eu vou colocar, porque daí vai ser para sempre. E aí eu coloquei os produtos. Sem nenhuma pesquisa? Nada. Tá. Nada. Imagina. Só cheira cocaína o dia inteiro. Deixa eu esse pesquisar. tratamento estético eu acho que vai fazer mal pra mim. Entendi. Seria muita loucura. Eu não queria nem estudar, Rafa, pra ser alguém na vida. Imagina procurar saber se ia dar consequência de alguma coisa. Eu queria resultado rápido. E aí, aí eu peguei e coloquei o produto, gastei muita grana. 5 anos depois ele começou a infeccionar dentro do corpo. E o corpo queria expelir, queria colocar para fora aquele pus, aquela secreção que estava dentro. E aí, numa das retiradas do produto, que entrou uma bactéria e me deu sepse, que é infecção generalizada. Daí ali eu entrei em coma, eu fiquei 3 dias em coma, fiquei internada. Sou muito grata aos médicos, sou muito grata ao Hospital Conceição. Que é um hospital onde meu pai trabalha, vou dar o crédito aí. Meu pai trabalha lá até hoje. É a história que sua lá ficou ficou muito conhecida isso, né? E alertou muita gente, e as pessoas que tinham colocado esse produto ficaram absolutamente desesperadas. Foi um case assim que fez muita gente abrir o olho com essa história. Até foi retirado, né, de circulação o hidrogel depois disso, foi proibido pela Anvisa. E aí foi o que aconteceu. Ali eu tive um divisor de águas, porque eu passei por uma EQM, que se chama experiência de quase morte. Que eu vi minha alma saindo do corpo, eu fui pro julgamento, e aí eu acreditei em Deus, sabe? E Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil, porque passar por aquilo, não só a parte espiritual, de você ver que existe um depois, sabe? E eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Mas sofrer tudo que eu sofri no hospital, você ter buracos gigantes na tua perna, cabia a minha mão, assim. Tu imagina pra uma pessoa extremamente vaidosa, né? Ter buracos foi muito difícil, assim, foi muito... Foram 25 dias na UTI, 18 cirurgias de emergência. Nossa. Então, assim, meu corpo era tudo pra mim. Meu corpo era... Meu Deus era o meu corpo, né? Mas ali foi bom, porque se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque daí eu comecei a dar valor pra um copo de água. Eu dei valor pra ir no banheiro sozinha, sabe? Você ter que usar fralda, você... Nossa, você ficar em cima de uma cama de hospital, você depender das pessoas é muito difícil. Então, foi a pior e a melhor coisa que aconteceu. Como foi essa experiência que você falou de quase morte? O que você viu? Eu tenho muita curiosidade para isso. Você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas na vida passaram. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe, Rafa? Eu realmente estive de frente com a morte. Eu sei que é um propósito isso. Eu sei que Deus permitiu eu passar por isso para contar para as pessoas. Se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro, assim, que eu estava deitada na maca do hospital. Quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou. E aí a minha alma, ela era igualzinho ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui. Aí eu vi minha alma, assim, no meu corpo. A minha alma levantou. Era igualzinho, assim, o meu corpo, só que eu tava nua. E ali, quando eu levantei, eu vi os enfermeiros, vi o médico. A tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe? Você tá morrendo. É como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando, olha, está acontecendo isso. Você está morrendo, você está saindo do seu corpo.
Quando eu saí, parou as dores, porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha carne. E eu sabia que eu ia morrer, o sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim, tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim, eu disse, mãe, a senha do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias, e aí foi assim, eu digo, sabe, Rafa, que Deus é muito misericordioso, porque eu não merecia uma segunda chance. Eu não merecia. E aí, quando eu fui pro julgamento, eu vi tudo. Do primeiro dia de vida até o último, as minhas escolhas, eu me julguei. E eu vi que eu era responsável pelas escolhas que eu tinha tomado. E existe uma consequência para isso. Hoje eu entendo que faltava Jesus. Eu estava num tribunal sendo julgada, eu tinha pecados como qualquer pessoa, escolhas erradas. Mas você sabe que a coisa mais forte, assim, que me marcou no julgamento foi o olhar altivo que eu tinha. Eu me achava superior às pessoas. Mesmo que eu não fosse, eu me achava, sabe? E de todos esses pecados, porque eu fiz muita coisa horrível. E eu me envergonho e me arrependo. Mas maltratar as pessoas acho que foi o pior das coisas, assim, que Deus me mostrou, sabe? E aí eu pedi perdão. Eu disse, Deus, eu acredito, me dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. Que na hora eu pensei nele, sabe? Se eu morresse ali, o que seria dele? Que imagem ele teria de mim, né? Que mãe que eu fui. Uma mãe que lutou a vida inteira pra ter grana, mas cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a presença? Que valia mais do que o dinheiro. Então, ali, se eu morresse, eu seria uma vergonha pro meu filho, né? E ali eu pedi uma segunda chance e Deus me deu. Aí eu lembro, assim, que a minha alma voltou pro meu corpo. Quantos anos tinha o teu pequeno quando isso tudo aconteceu? Ele tava, acho que com 9, se eu não me engano. Nossa Ele Senhora. tá com 16, ele vai fazer 16 agora. Foi em 2014. A idade do meu filho hoje. E aí, Rafa, eu fico vi a me- luz de Deus. Eu fico me Eu não imaginando. vi Deus, eu vi a luz de Deus. Uma luz muito forte, um sentimento maravilhoso, assim, que é uma paz que completa dentro de você. O julgamento era um lugar muito claro, muito branquinho, silencioso, tinha muita paz e era bem branquinho, assim, tudo branquinho, sabe? Eu falo como julgamento, mas não é um julgamento tipo de ter um tribunal, mas é como se fosse só para dar uma referência, porque é difícil explicar, né, a imagem que aconteceu ali. Mas era como se eu estivesse num tribunal, onde Deus seria o juiz, Jesus não estava lá, que seria o meu advogado para me defender. E eu estava ali sendo julgada diante das minhas escolhas. Escolhas erradas. Tipo, que porcaria que eu fiz da minha vida, entende? Eu vi as vezes que eu estava tentando matar o meu corpo com droga, com a prostituição, sabe? Eu vi que eu não estava dando valor pra vida e tinha acabado. Então, quando eu pedi essa segunda chance, ele me deu. Eu voltei pro meu corpo, a minha alma encaixou de volta e eu respirei. Nisso, eles me desentubaram. Alguns minutos depois, o espírito da morte veio buscar minha alma. Eu lembro que era uma fumaça muito preta, tipo fumaça de incêndio. Ali foi um trauma pra mim, porque assim, talvez as pessoas, pra identificar isso, seria, sei lá, guardião do inferno, diabo. As pessoas podem colocar esse nome. Eu não sei exatamente o que era, mas era um espírito muito mau que estava pegando a minha alma de dentro do meu corpo, entende? E a minha mãe é evangélica, né? E ela começou a orar ali. E eu sei que foi as orações dela e a misericórdia de Deus que deixaram eu permanecer viva. Então, foi muito difícil pra mim, porque, imagina, você passa por tanta coisa na vida. Você faz escolhas erradas. Você não é nem digno de voltar. Você tá de frente com a morte, Deus deixa você voltar, você se culpa. E aí você ter que se perdoar é difícil, sabe? E você não se sente nem digno de uma segunda chance. Era assim que eu me sentia. Então, a minha mãe me levou pra igreja e ali eu entrei de cabeça, né? Porque naquele momento eu encontrei um conforto. Eu conheci Jesus de verdade. Hoje eu sei quem é Jesus. E ele me curou, sabe? Me curou da depressão, do vício da cocaína. Hoje eu não preciso mais de droga, sabe? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, eu não tenho mais pesadelo como antes, sabe? Esses 6 anos
Foi muito bom, passei por muitas lutas, muitas decepções, mas eu te digo assim que eu agradeço até pelo que é ruim, porque se eu não tivesse vivido tudo isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Sim. A dor me ensinou a dar valor pro meu filho, pra minha mãe, pra vida, pro ar que eu respiro, sabe? Diante, ainda mais agora, quando que a gente imaginou que ia passar por uma pandemia, né? As pessoas morrendo. Então, que nem o Paulo Gustavo agora, imagina. Novo, uma vida pela frente. Um bosta isso. Então, Nossa. sabe, a gente tem que agradecer, sabe? Eu sou muito grata, Rafa. Eu sou muito grata por tudo, assim, por essa segunda chance sem merecer. E pela vida do meu filho, sabe? Porque eu consegui escrever uma história diferente pra ele.